Olá, vamos voltar a falar, de conversar um pouco sobre essa questão da precificação dos honorários advocatícios. No encontro anterior, eu falei da questão dos honorários sucumbenciais. Eu terminei nosso encontro anterior falando dos honorários assistenciais. Eu só queria fazer uma ressalva antes de ir para as dicas propriamente ditas, dizer a você que o novo CPC, no seu artigo 85, parágrafo 2º, nos incisos 1 a 4, ele estabelece critérios que devem ser observados pelo juiz para a fixação dos honorários sucumbenciais. Então, o juiz, observando aqueles critérios ali estabelecidos no CPC, ele pode fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, que podem variar de 10% a 20%. Então, baseado, ele pode olhar o seu zelo pelo trabalho, o local da prestação de serviço, a complexidade da ação, o trabalho por você desenvolvido. Então, são alguns critérios que não são taxativos, que a lei traz, mas que podem orientar o juiz no momento da fixação dos chamados honorários sucumbenciais. Então, o juiz vai fixar isso e esse percentual fixado pelo juiz, ele vai incidir normalmente, a regra é incidir sobre o proveito econômico obtido pelo seu cliente naquela ação. Mas quando isso não for possível, quando o juiz não puder basear nesse proveito econômico que seu cliente teve no processo, ele vai fixar baseado o valor, esse percentual de 10% a 20% de honorários de sucumbência, vão incidir sobre o valor da causa. Tá? Então essa é a regra em relação aos honorários sucumbenciais. Importante também que vocês vejam o capítulo 6 do Estatuto da Ordem, do Estatuto da Advocacia e da OAB, e o capítulo 11, se eu não estou equivocada, do Código de Ética, o capítulo 9, capítulo 9 do Código de Ética, 6 do Estatuto da OAB e da Advocacia e o capítulo 9 do Código de Ética. Esses dois capítulos desses dois institutos trazem esse capítulo unicamente falando sobre honorários advocatícios. Se por acaso, na hora de fixar, você tiver alguma dúvida, recorre a esses dois dispositivos legais, o Estatuto da OAB e da Advocacia e o Código de Ética, para que você tire dúvidas, quanto à elaboração do seu contrato, o que é que tem direito, o que é que você pode fazer, para que você não venha atuar de forma antiética, tá? E uma vez você tendo esse contato com o seu cliente, chegou o momento de fixar os honorários. O seu cliente chegou até o seu escritório, trouxe uma determinada situação e está no momento de você estabelecer os seus honorários, tá? Então, primeiro o norte inicial, eu diria assim, a primeira consulta que você deve fazer são as tabelas da OAB da sua seccional. Toda a seccional da OAB, ela traz uma tabela de valores. Agora, fique atento porque algumas não atualizam sempre esses valores dos honorários advocatícios. Mas é a primeira orientação que você deve seguir. Inclusive, o Código de Ética estabelece que, embora essa tabela da OAB, os valores ali contidos, você não tenha que observar de forma obrigatória, mas pelo menos aqueles valores ali é o limite mínimo que você deve cobrar de honorários. Por que a tabela da OAB fala nesse limite mínimo? Para evitar justamente a concorrência desleal. Infelizmente, hoje no mercado, a gente está vendo uma concorrência desleal que só faz desqualificar a nossa profissão, a profissão do advogado, Como eu falei no encontro anterior, você sabe o quanto você investiu para ser um advogado, o que é que você teve que abdicar para poder estudar, todo o trabalho que você teve, todo investimento, seja financeiro, seja investimento pessoal seu, para se tornar advogado. E por um medo de não conseguir ter clientes, não conseguir a sua subsistência, acaba cobrando valores muito irrisórios, abaixo do que fala a nossa tabela da OAB, da sua seccional. Então, o Código de Ética, para evitar esse tipo de comportamento que é antiético, estabeleceu: siga o limite mínimo ali estabelecido. Quando o cliente te procurar e você não tiver condições de precificar os seus honorários naquele momento, não se acanhe, não tente dar numa ansiedade, no afã de conquistar esse cliente, dá logo os honorários. Se você não tiver muito segura, se não for uma questão da sua prática usual, não for uma ação que você já está acostumado a fazer, algo novo,
Peça um tempo ao seu cliente e diga, olha, eu vou estar mandando daqui a 24 horas, 48 horas, uma proposta de honorários advocatícios formalizada. É bem legal você mandar uma proposta que seria um pré-contrato, né? E uma vez até que o cliente venha aderir, daquele ciente até a proposta, a gente já pode entender até a relação contratual já estabelecida. Eu costumo muito mandar propostas e peço no meu próprio termo de proposta que ele dê o aceite naquele termo, porque ele começa a valer como um contrato. E sempre eu costumo fazer o contrato por escrito, porque no meu contrato de honorários advocatícios eu fixo tudo. Não só o valor, a forma de pagamento, né? Eu fixo também o que é o meu direito, quais são os meus deveres, quais são os deveres do cliente. Claro, o cliente tem deveres também, né? Qual o objeto da minha prestação jurídica, da minha prestação de assessoria jurídica. Isso é importantíssimo. O objeto do contrato de honorários advocatícios é extremamente importante, porque você vai delimitar o seu campo de atuação. Quer ver o que acontece muito na prática? Você advogar para a empresa. E aí você está advogando para a pessoa jurídica, você estabelece que você vai estar atuando na área civil ou trabalhista, seja qual for a área que você vai estar pactuando. Deixe claro que é para atendimento da pessoa jurídica. Eventuais questões que envolvam os sócios dessa pessoa jurídica, será firmado um contrato à parte. Porque, não duvide, viu? É muito comum que, uma vez você fixado o contrato de honorários com a pessoa jurídica, venham as questões do sócio, pessoa física, que aí ele vai querer fazer com você, que você preste essa assessoria, considerando esse contrato que você fez com a pessoa jurídica. Muito importante também você deixar isso claro no seu contrato, que os serviços de assessoria jurídica, a prestação de assessoria jurídica é para a pessoa jurídica e não a pessoa física. Então, deixa isso também muito claro. A forma de pagamento é importantíssimo, porque uma vez você não estabelecendo, o próprio estatuto e o Código de Ética estabelece que você pode receber 1/3 na entrada, 1/3 até a sentença e o restante ao final, né, o trânsito em julgado da sentença. Mas fixe também o modo de pagamento, a forma de pagamento. Outra cláusula que não pode faltar no seu ajuste com o cliente, no mútuo acordo que é feito com o seu cliente, é você estabelecer, deixa bem claro, que as despesas com seu deslocamento, se você tiver que viajar para outro local, para poder cumprir a assessoria jurídica firmada, as despesas com cópia, as despesas atinentes para aquele processo ou para o que você vai fazer, o que você vai prestar de assessoria jurídica é por conta do cliente, que não estão inclusos nos honorários advocatícios. Claro que se você quiser fazer o ajuste, já estabelecendo dentro dos seus honorários todas essas despesas, tudo bem. Você fica livre a isso, mas analise bem para que você não tenha prejuízo se você não estabelecer que é a parte. Se você fizer um valor de honorários que vai incluir tudo isso. Então, muito cuidado quando você não diferenciar e já fixar nos seus honorários advocatícios que todas as despesas processuais para o andamento do processo são por sua conta. Não aconselho. Aconselho que você cobre os seus honorários e as despesas processuais, valores de custos processuais, o seu deslocamento, as suas diárias fora da sua comarca para prestar assessoria jurídica, despesas com cópias, tudo isso, né, com despachante se for necessário, deixe muito claro que essas despesas são despesas do cliente, para depois não se ter discussões em relação a isso. Então, deixa fixado no seu contrato. Então, importante, firmou esse contrato, traz tudo muito bem explicado para que não se crie problemas, celeumas futuras, né? Quanto quantificar? Eu disse a você que o primeiro passo seria a tabela da OAB. Mas outras situações podem ser analisadas, como a complexidade da demanda. Você tem que analisar a complexidade da demanda, a média de tempo. Claro que a gente não tem como adivinhar quanto tempo um processo vai tramitar no judiciário, mas você já deve ter um conhecimento da média que no seu tribunal, as demandas, por exemplo, possessórias, a média que isso leva. A gente sabe também que tem a variante de vara, de uma vara para outra, o tempo de andamento. Mas você vai ter uma média
se você já tem experiência, uma média que aquela ação vai tramitar, o tempo que vai levar mais ou menos. Então isso também deve ser levado em conta para a fixação dos honorários advocatícios. Então a complexidade da demanda também, ela vai influenciar na fixação dos seus honorários. Olhou o valor, o limite mínimo ali da OAB, você entende pela sua qualificação, pela complexidade da demanda, que na comarca que você está advogando as coisas são um pouco mais complicadas, requerem mais tempo, uma maior diligência, que vai ter que ir mais tempo lá procurar o juiz, o assessor do juiz, para que o processo ande. Esses fatores também devem ser levados em consideração para a fixação dos honorários, porque se são ações que, em média, na sua comarca, levam 6 anos, pensa aí que vocês vão ter mais ou menos 6 a 7 anos acompanhando esse processo. Então, isso gera custos, isso gera despesas, você vai ter que deixar de fazer uma outra diligência para fazer a diligência desse processo que foi contratado. Então, analise todos esses aspectos para a fixação dos honorários. Vamos continuar nossas dicas no nosso próximo encontro. Até mais!